para viver nesse clima de paz, de tranquilidade, de amor, de respeito e consideração. Muito obrigado. Continua ali. Está com a palavra, vereadora Selma. Boa noite a todos. Senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer a Vossa Excelência por ter cedido o espaço aqui da nossa Casa Legislativa, onde na sexta-feira, no dia 11, nós realizamos uma Assembleia Geral Extraordinária para a escolha, votação, eleição secreta da nova diretoria da nossa Santa Casa. Agradecer também ao nosso amigo o Adir, a rádio que fez a divulgação para a gente aí, incansavelmente, o mês todo, esperávamos ter contado com a maior parte da ajudaram a gente nessa escolha democrática aí da nova diretoria da Santa Casa. Agradecer a população que esteve presente, que votou, os que não votaram também, e que continuem empenhados, ajudar a gente aí no trabalho para que a nossa casa continue, a Santa Casa continue fazendo um bom trabalho na saúde, atendendo a todos, mas nós precisamos, eu preciso da força dos vereadores aí junto ao Executivo, porque a Santa Casa não consegue andar sozinha, a entidade que depende de muitos recursos, não é para ela, para os pacientes, e a Prefeitura vem dando uma força, mas é preciso mais, está ficando cada vez mais difícil, os órgãos da saúde estão exigindo cada vez mais profissionais, e está complicado, mas eu tenho certeza que com a ajuda da população, dos vereadores, a gente sempre fazendo campanhas, esclarecendo a população a necessidade desses recursos, o pessoal vai entender e vai continuar colaborando. Muito obrigada. A palavra continua ali. Não havendo mais vereador fazendo uso da palavra, eu vou passar a presidência para o vice-presidente José Soares do Guilherme Filho, fazendo uso da palavra. Ao assumir a presidência, eu passo a palavra para o vereador presidente Antônio Arcanjo de Oliveira, para que possa fazer as suas explicações. Está com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e cidadãos da CISO, quero agradecer a presença do Adir Dias, da Rádio Abaté FM, do Ademir Abaté Online, agradecer a presença de vocês. Senhor presidente, eu quero comentar a respeito da CPI. Nos jornais, saiu vários jornais aí, dizendo a respeito do presidente, a minha pessoa, tentando manipular a CPI, estranho a atitude do senhor presidente. Eu segui as leis, como recomenda a lei orgânica, o regimento interno. Então, quando se protocola um documento nessa Casa de Leis, um projeto, ou indicação, ou requerimento, a partir que é protocolado, numa sexta-feira, o qual o meu dever é pôr em pauta esse projeto. Ponhando em pauta esse projeto, eu passo para os vereadores que faz parte da comissão, para ser analisado junto com os assessores jurídicos, no prazo de 7 dias a 10 dias. Os vereadores deu o parecer
o assessor, a doutora Daniela ou o doutor Ney, deu parecer, aí o que acontece? Vai primeira discussão e votação. Votando em primeira discussão e votação, vai para a segunda discussão e votação. Esse é o trâmite que tanto faz do projeto de lei que tem que ser feito. Agora, me estranha, não vou dizer que são os vereadores, porque eu estou acostumado com jornais que, às vezes, o que acontece? Você vai dar uma entrevista, esses jornais, o que acontece? Muito deles, a maioria, tudo o contrário, como a vereadora disse, a vereadora Elzi, o vereador Sérgio Carabel, o vereador Sandro. Não estou dizendo que eles mandaram ganhar isso, porque eu tenho certeza que os vereadores, Elzi, vereador Sérgio, vereador Santos, sabem qual é o procedimento dessa casa de leis que eu tenho que tomar, entendeu? Só que jornal, acreditado, aceita tudo, né? Então, o que acontece? Eu acho assim, o que vem acontecendo a respeito dessa CPI, o que aconteceu? A própria prefeita, ela baixou um decreto, para ser investigado todas as áreas dela e dos funcionários desde quando foi tomado posse. E também foi ouvido, já foi ouvido o Ministério Público, a prefeita Maria de Lourdes Amagani, já foi ouvido o próprio funcionário Rodrigo, até inclusive hoje ele esteve na rádio conversando com a Tir, dando uma entrevista, né? Então, eu sempre disse, mas chega a fim de mandato, tanto faz vereador como prefeito, a obrigação nossa de vereador e prefeito é dizer para o povo o que fez e deixou de fazer. Esse é o mais importante, porque não adianta nada nós, vereadores da população, passar os 4 anos aqui e o prefeito chegar a fim de mandato e não dizer para a população o que foi feito, o que deixou de fazer. Porque eu sempre digo, é fácil você pegar hoje a arrecadação do município, a arrecadação do Estado, a arrecadação do governo federal. Aonde foi aplicado o dinheiro? Simples, explica para a população. Então, senhor presidente, vereadores, agora eu estou dizendo, eu não estou criticando aqui. É a mesma coisa se você, vereadora, você é professora, você elabora uma prova do teu aluno, você não vai corrigir o teu aluno da nota antes de corrigir a prova, né? Então, o que eu estou dizendo, não estou criticando vocês. O jornal, infelizmente, nós temos jornais, principalmente essa tribuna do Valor, está meio bravo com a bateada. Por quê? Nós gastaríamos hoje, a prefeita gastaria em torno de 70 a 80 mil reais todo ano. Agora está sendo feito online, né? Parece, se não me engano. Então, cada um tem agora esse tribuna do Vale, eles vão ficar bravos. Por quê? Agora, o que acontece hoje, pelo país que está passando um recesso tão difícil, tá? Nós temos que cortar gasto, entendeu? Nós temos que cortar gasto, porque a coisa está feia mesmo. Então, a gente vê essa manifestação a respeito de vereadores, os salários. O que acontece? O salário de vereador de Grande Jacarezinho, Santo Antônio, Patiguar, é um absurdo visto do nosso salário. Eu acho, não, tenho certeza que o vereador tem que ganhar para ele representar a sociedade, o povo. Porque se o vereador não tiver um ganho, mais ou menos, o que acontece? Ele não tem incentivo nenhum. Essa é a realidade. Muito obrigado. Vai eu volto a palavra ao presidente Antônio Arcanjo de Oliveira.
vereadores, vereadoras, todos os cidadãos. E não havendo mais matéria a ser tratada na ordem do dia, deixo a palavra para o desculpa aí. Vou convocar uma sessão extraordinária a quarta-feira a respeito do projeto a respeito do dia do ônibus. Vocês concordam? Vai ser 7 horas, quarta-feira. Está convocado o vereador para a sessão quarta-feira, às 19 horas. E não havendo mais matéria a ser tratada na ordem do dia, em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho da sessão.